Ok? Amém. Bom, irmãos, eu quero fazer um comentário nesta noite, antes de nós entrarmos no nosso treinamento, porque eu acho que é importante. Amém? Eu comecei a ouvir nos últimos dias o pessoal, muita gente, não da igreja, gente que fora, até gente da igreja, mas não aqui da nossa igreja, tá? Eu comecei a ouvir assim as pessoas muito temerosas, inseguras, com medo, né? Começou a sair um comentário por aí que está vindo uma outra onda de pandemia, que o Brasil vai entrar numa crise como nunca aconteceu no Brasil. E eu quero ser aquele peixe salmão que vai contra a correnteza. Então eu quero deixar uma palavra registrada, porque eu comecei a pensar nos últimos 2 dias, eu comecei a fazer uma análise. Eu vi algumas postagens, alguns comentários, e eu comecei a fazer uma análise. E eu senti no meu coração de fazer esse comentário para a igreja. Então eu quero deixar registrado, para que lá na frente, depois, você lembre e diga assim: ó, o pastor já falou aquela vez isso. Então eu quero que você ouça bem, isso vai ficar registrado, gravado aí, vai para o YouTube. Irmãos, a pandemia está indo embora. Já acabou, a mala está pronta, está com a passagem comprada e ela vai embora. É uma questão de dias. A vida vai começar a voltar ao normal. Claro que o normal que nós tínhamos antes ainda tem um período para nós chegarmos lá, mas nós vamos chegar à normalidade. Agora ouça o que eu vou dizer para você. A partir de janeiro, o Brasil vai começar a viver um tempo de muita prosperidade e muito crescimento. Irmãos, vai sobrar emprego. Vai sobrar emprego. As empresas vão correr atrás de pessoas para trabalhar, vão fazer propostas de trabalho. O Brasil vai viver um tempo muito bom financeiramente, economicamente, e o mais importante, vai parar sobre o nosso país um ambiente e um clima de paz. Pode anotar o que eu estou falando para você, porque isso vai acontecer. Amém? Então, quando alguém conversar com você sobre isso, diga isso para essa pessoa, diga no negativo. Não vai acontecer nada disso. O Brasil vai viver um tempo de muita prosperidade, de muita vitória, de muita paz aqui na nossa terra. E isso vai acontecer sim, quando essa pandemia já estiver indo embora, no final do ano, começo de 2021, vai ser um ano muito abençoado. Amém. Nós passamos um ano de provação. Foi um ano de provação. Deus provou a nossa fé em 2020. E agora em 2021, Deus vai nos recompensar, restituindo em dobro tudo aquilo que nós deixamos de conquistar em 2021. Amém? Então fica aqui a minha palavra registrada com relação a isso. Muito bem. Vamos ao nosso treinamento de hoje, porque eu quero encerrar o nosso treinamento. Pode ir para o último slide, que nós vamos encerrar o nosso treinamento, aonde estivemos falando a respeito de promessa. Amém? Nós falamos muitas coisas a respeito de promessa, falamos sobre os canais de promessa, né? Semana passada nós encerramos os canais de promessa, falando do canal mais confiável que existe, que é a palavra de Deus. E hoje eu quero falar exatamente sobre, pode passar o próximo, quero falar exatamente sobre o seguinte, ó: como ter confirmação de uma promessa. Amém? Como ter certeza que Deus está falando comigo? Como ter certeza que aquela promessa que veio em minha direção, seja ela através de um sonho, através de uma revelação, através de uma profecia, através do dons de língua, seja através dos anjos, ou seja através da palavra. E ouça bem o que eu vou dizer para você. Ouça bem. O canal usado por Deus, o canal que Deus mais usa para manifestar uma promessa para nós, é a palavra. É a palavra. Nós muitas vezes, nós ficamos esperando. Ah, pastor, eu estou orando para Deus falar comigo, né? Deus poderia me dar um sonho. Ah, Deus poderia me dar uma profecia. Deus poderia revelar para alguém. É lógico que em algum momento Deus vai fazer isso.
É lógico que vai fazer, seja para te dar a promessa, ou seja para confirmar ela. Só que assim, nós perdemos, eu digo nós generalizando, porque eu cuido para não perder, tá? As pessoas perdem grandes oportunidades de começarem a desvendar uma promessa através da palavra. Então veja bem, irmãos, o que eu tenho observado nos dias de hoje? Qualquer coisa tira a atenção das pessoas quando nós estamos no momento de adoração, no momento de cultuar a Deus. O culto, ele é algo elaborado. Ele é algo, o nosso formato de culto, ele tem um sentido. Nós temos a adoração, nós temos o louvor, nós temos a música para preparar nosso coração, nós temos um momento de oração, e depois nós temos a palavra. E a palavra é que é para falar conosco. É lógico que de repente você vem num culto o mês todo. Vem terça, vem sexta, vem domingo, você ouve a palavra, você até se emociona, você sente a presença de Deus, mas de repente não encaixou nenhuma palavra que mexeu com você, sendo uma promessa. Mas de repente, daqui a pouco você está num culto, e Deus dá uma palavra no meio da pregação. Uma palavra simples, uma frase, por mais simples que seja, é o começo de uma promessa. Então, quando eu entendo isso, eu absorvo essa promessa para mim, eu tomo posse dessa promessa para mim, e eu começo a regar essa promessa, ela aos poucos ela vai sendo desvendada. Como eu dei um exemplo aqui lá no comecinho do treinamento, que promessa de Deus é que nem iceberg. O iceberg é um grande bloco de gelo que fica flutuando sobre o mar. Quando o navio se aproxima, eles enxergam um pedaço do iceberg, 10% do iceberg. Eles enxergam flutuando, porque 90% dele está submerso, está embaixo d'água. Então, para mim enxergar o tamanho real do iceberg, eu tenho que mergulhar. A promessa de Deus, quando ela é manifestada na nossa vida pela primeira vez, ela vem que nem um iceberg. Ela vem grande, gigante, poderosa e maravilhosa, mas ela só se revela 10% do que ela é. O que eu tenho que fazer para conhecer o tamanho real da promessa de Deus para a minha vida? Eu tenho que mergulhar em Deus. Quer dizer, eu tenho que mergulhar, eu tenho que ir em busca dessa promessa, de conhecê-la, de entender, saber o que eu tenho que fazer para desvendá-la e também para me comprometer, porque toda promessa está associada a um comprometimento meu. Nós ensinamos aqui no começo, eu dei até alguns exemplos, vou novamente repetir. Por exemplo, o salmo mais conhecido do povo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aonde está a promessa de Deus? Nada me faltará. Mas essa promessa está associada, entrelaçada com um comprometimento meu. Quando que nada vai me faltar? Quando eu me tornar uma ovelha do Senhor. Quando Ele for o meu pastor, Ele só é o meu pastor enquanto eu sou uma ovelha. Então eu tenho que entender, como ovelha, qual é o meu posicionamento diante de Jesus, para que Ele seja o meu pastor de verdade. Então, aí sim a promessa se confirma. Quer ver um outro exemplo? Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Qual que é a promessa? Comer o melhor da terra. Mas qual o comprometimento? Se eu quiser, livre-arbítrio. Eu decido se eu quero ou não. Mas não é só querer. Se eu quiser e se eu der ouvido a Deus, eu posso comer o melhor dessa terra. Amém? Já nessa promessa, Isaías 1,19, já começa a mostrar, né? Se você quiser, se você ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele fala conosco muito através da sua palavra. Amém? Então veja bem, muitas promessas nascem durante um culto. Uma palavra simples dita, certo?
uma pregação. É lógico, irmãos, é lógico que é muito mais emocionante ter um sonho. É lógico que é muito mais tocante receber uma profecia. Só que também esses canais, como nós ensinamos aqui, eles requerem muito mais cuidado e atenção para não sermos enganados. Eles têm que ser julgados, avaliados, interpretados, para ter certeza que é uma promessa de Deus. Nós lemos aqui num dos textos que a Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. Quer dizer, se uma promessa chegar até mim através de um anjo, eu tenho que avaliar bem se é realmente um anjo. Então, a melhor forma de receber uma promessa é através da palavra. Aí é lógico, irmãos, depois que você recebe uma promessa através da palavra, você começa a regar, mergulhar para conhecer o tamanho desse iceberg, o tamanho dessa promessa. E quando você mergulha para conhecer essa promessa, o que acontece quando você mergulha para conhecer o tamanho dessa promessa? Você está se comprometendo. Então você começa a se comprometer. Olha, Deus tem um propósito na minha vida. Olha, Deus tem uma promessa: salvar minha família, de me prosperar, de abrir uma porta de emprego boa para mim, né? Deus está mostrando, olha, Deus está mostrando que vai me dar uma família abençoada. Então, Deus está mostrando. Aí eu vou me comprometendo. Quando eu vou me comprometendo, Deus ele vai aos poucos me direcionando para que eu possa ir corrigindo algumas coisas na minha vida. E aí é lógico, a partir desse momento, Deus ele começa a desvendar o tamanho da promessa. Aí começa, é mais frequente os sonhos, é mais frequente a profecia, é mais frequente uma revelação. Pode acontecer, pode não acontecer, mas pode, é mais frequente, é mais comum elas acontecerem. E elas podem, novamente, continuarem sendo confirmadas através da própria palavra. Está no culto, ou está na célula, e está sendo ministrado uma palavra, pregado, ou pode ser um louvor, né? Nós falamos aqui que o louvor também, a música também é um canal, para que Deus possa falar conosco. Nós estamos lá participando e tal. De repente Deus fala. Talvez os demais que estão ali, não percebem nada. Por quê? Porque foi para você a palavra. Então chegou para você, chegou no teu coração. Então você absorve, aquilo fortalece, renova essa promessa na tua vida, amém? Agora, como ter confirmação de uma promessa? Pastor, como é que eu posso ter certeza? Três coisas acontecerão na nossa vida que confirmarão uma promessa de Deus. A primeira delas está em Lucas 24, 32. A letrinha também é miúda, então é melhor você abrir aí na palavra de Deus, para nós lermos na Bíblia, para você acompanhar. Essa é a primeira, que você precisa observar muito, prestar atenção, amém? Prestar muita atenção nisso, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Acharam? Diz assim a palavra de Deus, ó. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Deixa eu explicar o que diz essa passagem. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou durante 40 dias, ele ficou aparecendo, se manifestando ainda aqui na terra. Só um pouquinho. Deixa eu beber uma aguinha. Muito bem. Ele ficou ainda 40 dias aparecendo para os discípulos. Ele ficou entre a Judéia, Galiléia, Jerusalém, algumas aldeias, tá? Ele ficou. Por que aconteceu isso, irmãos? Por quê? Porque Deus
Deus ele não faz nada sem confirmar, sem dar uma convicção, uma certeza para as pessoas do que está acontecendo. Deus nunca deixa ninguém no vácuo. Então você pode ficar tranquilo, irmão, com relação à promessa. A gente diz, pastor, mas eu não sei, porque Deus falou uma vez para mim e tal, mas não sei se é, se não é, será que Deus vai mostrar? Irmão, descansa em Deus, fica tranquilo. Se Deus prometeu, se Ele manifestou uma promessa, é só você ir regando ela e descobrindo ela, a não ser que você estacione a tua vida espiritual. Você pare de pensar naquilo, pare de orar naquilo, pare de orar para ver propósito, pare de conhecer, pare de tentar mudar algumas coisas na tua vida. Se você estacionar, a promessa também estaciona. Mas se você der continuidade, Deus ele faz questão de confirmar. Então Jesus ele ficou 40 dias se manifestando na terra, aparecendo para as pessoas, tá? Conversando com algumas, restaurando o coração de alguns, até ministério. Jesus ele restaurou naqueles 40 dias. Por quê? Porque Deus não faz nada pela metade. Deus não deixa ninguém no vácuo. Deus confirma o seu propósito. E nesse período, irmãos, havia alguns discípulos que eles moravam numa aldeia chamada Emaús. Era uma aldeia próxima a Jerusalém, não era muito longe. Dava para ir a pé tranquilamente. Agora, eles estavam em Jerusalém quando Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, né? E quando tudo isso aconteceu, mesmo, olha só, o que Jesus tinha dito para eles? Jesus vinha dizendo para eles frequentemente, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue aos principais sacerdotes, importa que o Filho do Homem padeça na cruz, importa que ele vá para o seio da terra, mas ao terceiro dia algo vai acontecer. Então assim, não era nada assim explícito que Jesus falava. Um dia eles entraram no templo e os discípulos disseram para Jesus assim: mestre, olha a grandeza que é o nosso templo. Jesus disse assim: não se admire desse templo, porque chegará um dia que não ficará pedra sobre pedra. E aí ele diz assim, destruirão esse templo e eu reedificarei em 3 dias. Aí eles ficaram pensando que era um templo físico. Então Jesus falou do templo físico, mas ele deu uma referência de si próprio, que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então era só uma questão de fazer uma ligação do Velho Testamento com o que estava acontecendo ali. Então Jesus não deixava nada explícito, mas ele deixava entender. Por quê? Porque ele mesmo disse assim, tem gente que tem olhos e não vê, tem gente que tem ouvidos e não ouve. Por quê? Porque tem gente que só usa o olho natural, só usa o ouvido natural, não usa o espiritual. E o que nos faz enxergar as coisas de Deus não é o olho e o ouvido natural, e sim o olho e o ouvido espiritual. Então Jesus ele deixava entender, ele mostrava para os seus discípulos o caminho. Agora ele não deixou nada pela metade. Esses 2 discípulos que moravam na aldeia chamada Emaús estavam em Jerusalém. Quando Jesus foi morto, eles disseram assim: acabou. Porque eles não haviam entendido ainda completamente o propósito de Deus. Eles não haviam entendido. Então o que eles fazem? Eles estão voltando para Emaús. Estão voltando, conversando os 2, triste. Pois é, gostava tanto do rapaz aí, do camarada, né? Parecia que ele era de Deus, né? Ele disse que faria tantas coisas, ele disse que ele viria num reino, né? Eles estão conversando entre eles, decepcionados com o desenrolar da história. De repente se aproxima um estranho. Por que era um estranho, irmãos? Porque eles não identificaram que era Jesus. Por que eles não identificaram que era Jesus, irmãos? Porque naquele momento, eles perderam o foco espiritual e começaram a ter um foco humano, natural. Eles começaram a pensar em Jesus como um rei humano,
como um mestre, um guia humano, e perderam a percepção espiritual. Aqui dá para aprender uma coisa bem legal. A gente nunca pode perder a percepção espiritual. Irmãos, muita coisa que acontece na tua volta é de cunho espiritual. Então, não olhe só de forma natural. Comece a olhar de forma espiritual, que as coisas que acontecem sejam boas ou sejam ruins. Olhe de forma espiritual o que está acontecendo. Amém? Muito bem. Então nós estamos voltando, aquele rapaz se aproxima deles, eles não conhecem que é Jesus, não entendem que é Jesus. E Jesus pergunta assim: o que vocês estão conversando aí? E eles dizem: ué, você é de onde? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Como que o mestre, aquele que fez milagres, prodígios, um grande profeta usado por Deus, foi morto. Foi morto. Sepultado. Aí Jesus pega e começa a dizer para eles: mas para aí, gente. Não está escrito nas escrituras que aconteceria isso? E começou a narrar para eles as escrituras. Narrar para eles as escrituras. Quer dizer, começou a mostrar para eles que o que estava acontecendo tinha base bíblica. O fato de Jesus ter morrido, ele próprio ter morrido e ter sido crucificado, tinha base bíblica. Lembra que eu falei para vocês aqui num dos dias do treinamento? Que toda promessa, ela tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Toda. Porque se ela não tiver a base da palavra de Deus, não creia nela. Não importa se é revelação, profecia, sonho, ou mesmo um anjo venha falar algo para você. Se não tiver base bíblica, não é de Deus. Então Jesus faz o quê? Ele expunha a palavra para eles. E eles começam a ouvir Jesus falar. E eles vão indo. Eles vão indo. Quando eles chegam em Emaús, Jesus ele se faz. Aí nessa hora ele se faz. Ele diz assim: pois é, gente, a conversa está boa, mas eu vou seguir meu caminho. Aí eles gostaram tanto de falar com ele, sem saber que era Jesus. Mas gostaram tanto que a Bíblia diz assim, ó, eles constrangeram Jesus a entrar com eles na casa deles. Como é que constrangeram? Eles ficaram insistindo. Não, fica aqui com nós, rapaz. Já está tarde, já é escuro. Você imaginou andar por esse caminho deserto, é escuro? Não, fica. Jesus disse: não, mas eu quero. Não. Eles não deixaram Jesus ir. Por quê? Porque eles estavam encantados com a narrativa de Jesus na palavra. Eu aprendo uma coisa interessante aqui, irmão. Muito interessante. Você pode ter lido esse livro aqui muitas vezes. Você já pode ter lido, você já pode ter ouvido muitas pessoas pregando sobre esse livro. Mas tem certos momentos na nossa vida que Deus fala conosco tão forte que a sua palavra, mas tão forte que a sua palavra, que ela nos encanta. Ela nos encanta. É o momento que a promessa está começando a brotar em nós. Provavelmente você já teve alguma experiência assim. Chegar um dia no culto, o pastor pregar a mensagem, de repente aquela mensagem batida, que o pastor já pregou, a pastora já pregou, os obreiros já pregaram várias vezes, você já ouviu na televisão, você mesmo já leu, aquela mensagenzinha batidinha, e você ouviu ela e disse: oh, que palavra! Você se encantou com ela. Então, os discípulos de Emaús estavam encantados com a forma como Jesus estava expondo a palavra para eles. Então, constrangeram ele a ficar. É lógico que o propósito dele era ficar. Mas, então, ele ficou. Quando eles entraram, eles colocaram a mesa para comer. E quando eles chegaram à roda da mesa, eles disseram: você pode abençoar para nós? Porque é comum entre os judeus agradecer na hora da refeição. É muito comum eles fazerem isso. Eles disseram: você pode agradecer para nós o alimento? Posso. Então Jesus, ele pega um pão. A Bíblia diz que ele levanta o pão, ele dá graça e ele parte o pão. Quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem e eles percebem que é Jesus. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a Bíblia, o próprio Senhor Jesus disse que o pão representa o corpo dele partido na cruz do Calvário. Talvez você até já
Já teve alguma experiência com Deus? Talvez você já falou com Ele, já orou. Quem sabe até já teve alguma experiência mais forte com Deus. Mas os nossos olhos espirituais, eles só abrem de fato, mas de fato mesmo, quando eu recebo na minha vida, não é receber Jesus apenas como milagreiro, receber Jesus como alguém que prospera, porque infelizmente muita gente só está em busca de Jesus por conta de uma bênção. Mas não, é receber o Jesus Salvador, que foi partido na cruz do Calvário, foi ferido na cruz do Calvário. Então quando eu recebo esse Jesus na minha vida de verdade, parece uma coisa assim tão, tão simples, irmãos, não tem muito segredo não. Quando aconteceu isso comigo, foi assim, foi que nem eu tivesse uma venda nos meus olhos e ela foi desamarrada e tirada. Eu falei, meu Deus, mas como é que eu nunca notei isso? Eu acreditava em tanta mentira, irmãos, em tanta mentira que eu acreditava, que a partir daquele momento aquilo passou a ser para mim uma coisa insignificante. E tinha tantas coisas que eu não dava bola, não dava importância nenhuma, que depois do dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu comecei a olhar para aquilo e dizer assim, isso aqui é importante para mim. É isso que faz a diferença. Por quê, irmãos? Porque foi tirada uma venda dos nossos olhos. Então quando Jesus ele levanta o pão, ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Aí acontece com Jesus, ele desaparece. Por que desaparece? Porque ele cumpriu, ele já tinha feito pelo propósito pelo qual ele estava ali, já tinha acontecido, então ele não tinha mais nada que fazer ali. Agora vem o momento que vai encaixar na tua vida. O que os discípulos de Emaús disseram? Porventura não ardia o nosso coração quando ele nos expunha a palavra pelo caminho? A primeira forma de eu comprovar que uma promessa, independente do canal, de que uma promessa ela é para mim, porque às vezes a promessa ela vem bem direcionada, né? Ela vem bem direcionada, ela vem direcionada para a pessoa, né? Por exemplo, uma profecia. Alguém pode ser usado de profecia e dizer, ó irmão, vem cá, Deus mandou te dizer isso. Então ela é bem direcionada. Mas às vezes não. Às vezes, e na maioria das vezes, Deus não dá assim uma coisa muito direcionada. Por quê? Porque Ele quer o comprometimento. Ele quer o comprometimento. Eu já vi pessoas, irmãos, que foram reveladas diante do altar. Reveladas. E a vida delas não mudou nada. Nada. Por quê? Por que não mudou? Porque não houve comprometimento. E eu já vi pessoas que no meio de uma multidão, uma palavra lançada, a pessoa disse, é para mim. Se comprometeu e Deus fez a obra na vida dela. Então olha só, independente do canal, a primeira comprovação de que uma promessa é para mim é quando o meu coração arde. Quando você ouve aquela palavra e o teu coração arde, quer dizer, há uma reação emocional. Vou dar um exemplo que é o exemplo mais típico. O pastor está pregando uma palavra e de repente você sente algo diferente, dá vontade de chorar. Quem já teve essa experiência de vontade de chorar e tal? Né? A maioria já teve. Esse é um sinal, o coração arde. Aqui, parece que aquilo foi feito para nós. Não é para mais ninguém, é só para nós. Então o coração arde, quer dizer, atingiu o nosso emocional. Agora vamos para a segunda confirmação. Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19. A segunda comprovação. Porque se você ficar na primeira só, irmãos, o nosso emocional, irmãos, vamos falar bem a verdade, não minta para mim. Não minta para mim, tá? Até porque se você já se converteu, você já sabe que aquilo lá não é verdade, tá? Não é real, tá? Você já converteu, sabe que aquilo lá não é mais real. Mas vamos ser bem sinceros. Quem aqui que já chorou assistindo aquele filme Ghost, do Outro Lado da Vida? Levante a mão. Eu vou levantar a minha também. É verdade, né? Aliás, eu chorei assistindo a Lessie. Não tem aquele da Lessie? Que eles estão lá, todo mundo chateado, a Lessie morreu.
Sumiu, tinha caído no rio. Aí tinha tipo uma pequena elevação assim num campo, né? Tipo de uma montanha. Aí a câmera lá de longe ela começa a pegar. Aí eles botam aquela música, né? Aquele fundo musical assim, né? E aí lá de longe a câmera vai se aproximando. Aí alguma coisa se move lá no meio do campo. Aí a câmera vai aproximando, ninguém acredita. Aí saindo de trás da montanha, tem a Alessia. Mancando com a patinha. Quem assistiu isso aí da Alessia? Quem lembra? Eu chorei, irmãos. Eu vi a Alessia está viva. O emocional do homem. Então nós não podemos ficar só no emocional. Porque tem gente, irmãos, que chora na igreja. Mas não muda nada. A vida dela não muda. Não acontece nada. Por quê? Porque a primeira confirmação de uma promessa está no coração. Arder o coração. Está no emocional. Mas ela não para nisso. Tem a segunda confirmação, que é esse texto aqui, Romanos 8,16. Acharam? Diz assim, ó: o mesmo Espírito, de quem está falando? O Espírito Santo. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Irmãos, o que é testificar? Testificar é dar testemunho, é dar confirmação, mas junto com a tradução, o significado da palavra testificar, se você olhar no dicionário, está escrito assim, ó: testificar também é dar plena convicção. Plena convicção. E nós sabemos que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção daquilo que nós não vemos. É isso que é fé. Fé não é esperança. Esperança é uma expectativa. Fé não. Fé é convicção. Então assim, ó, testificar é dar plena convicção. É deixar a pessoa convicta de algo. Então o que o texto diz? O texto diz assim, ó, que o Espírito Santo de Deus, ele dá plena convicção ao nosso coração, ao nosso emocional? Não. Ao nosso espírito. O nosso espírito, o que é mais próximo para você entender o que é o nosso espírito, é a nossa consciência. A nossa consciência. A mente, as emoções, tudo isso está relacionado à nossa alma. O homem, o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Corpo é matéria, é isso aqui, ó, é a carne, que quando eu morrer vai virar pó. Alma é o meu emocional, é a minha mente, é a minha memória, é a alma. E o meu espírito é a minha consciência. Então é lá no meu espírito que o Espírito de Deus dá plena convicção. O segundo sinal de confirmação de uma promessa de Deus na minha vida é uma ajuda que o Espírito Santo me dá para mim ter comprometimento e mudar em algumas áreas da minha vida que estão relacionadas com a promessa. Que estão relacionadas com a promessa. Então, tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo bem simples, né? A pessoa está orando pela família, tá? Está orando pela família, buscando de Deus, fazendo campanha e tal. Aí daqui a pouco Deus dá uma promessa para ela. Uma promessa que vai salvar toda a família dela. Amém. Primeiro momento, arde o coração, a pessoa fica emocionada, é uma alegria e tal. Aí ela começa a orar. Aí o Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo começa a falar no espírito, na consciência dela. Olha, você quer ganhar a tua família? Você quer ver a tua família salva? Então, ó, você vai ter que começar a mudar isso aqui, ó. O Espírito Santo vai começar a falar. Então, aí que muitas vezes começa a entrar outros canais. Um sonho, uma revelação, né? Profecia, começa a acontecer. Por quê? Porque daí o Espírito de Deus começa a falar com o meu espírito, com a minha consciência. Então, ele começa a me posicionar. É ali que eu começo a ter um temor maior de uma mudança na vida. Corrigir algumas coisas na minha vida, relacionadas com aquela promessa. Então, eu começo a me tornar um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. Eu começo a ter essa mudança, eu começo a me tornar um crente melhor. Por quê? Porque o Espírito de Deus, no meu espírito, na minha consciência, está me empurrando, está me impulsionando. Então, é a confirmação
A segunda confirmação que aquela promessa é real na minha vida. É real na minha vida. Amém? Está conseguindo entender? Amém. Eu vou usar um exemplo nesta noite. Não pedi autorização para isso, mas eu vou usar um exemplo de algo que eu ouvi hoje. Ouvi hoje da Carol e do Cleber. Eu creio que em algum momento ardeu o coração deles quando falou do filho deles. Né? Carol está grávida, gerando um filho. Né? Eu creio que em algum momento o coração deles, né, estão orando, buscando de Deus, né, para que seja uma bênção, criança e tal. Olha o que o Espírito Santo fez. Deu um sonho para Carol. E era para ela ter me contado o sonho. Mas ela não me contou. Mas ela não contou o sonho. Certo? Aí nós fizemos uma viagem hoje. E nessa viagem nós fomos numa cidade. E eu fui visitar um pastor amigo meu. Fazia muitos anos que eu não via ele. E aí fomos lá visitando. Ele é muito engraçado demais. Rimos, montando com ele lá. E depois viemos embora. Quando nós saímos da cidade, eu lembrei que em 2007, que eu estive a primeira vez na cidade dele, Deus me usou para dar uma interpretação de algo que tinha acontecido na vida dele. Eu cheguei na casa dele e ele me contou uma experiência que ele tinha tido. Uma experiência, ele deitou para tirar um cochilinho e naquela pequena dorme aconteceu algo na vida dele. E ele sentiu, ele disse para mim assim, ó, quando eu acordei, eu senti que era algo de Deus. Eu falei, só não consigo entender por quê. Aí ele me contou o que tinha acontecido naquela pequena dorme, naquele primeiro sono, naquele pequeno sono que ele teve. E Deus me deu a interpretação. E eu falei para ele, o que Deus está te mostrando é isso, isso, isso e isso. E aquilo marcou a vida dele, tanto é que ele está até hoje, né, nessa cidade. E nós viemos voltando hoje, e eu lembrei e contei para eles dentro do carro. Tá? Contei a história assim para eles. Lógico, para eles eu contei com todos os detalhes. E tá, andando mais um pouco. Lá nas alturas, eles lembraram e começaram a contar a história do sonho que a Carol tinha tido. E o sonho dela era semelhante ao que tinha acontecido com o seu pastor. E eu disse para eles assim, está vendo? Deus já deu a resposta. Deus já deu a resposta. Deus está fazendo o quê? Através do Espírito dele, falando com o Espírito dos dois. Falando com o Espírito dos dois. Impulsionando eles, dizendo assim, ó, está vendo que eu tenho uma promessa com essa criança? Por isso que é importante comprometimento de vocês com relação a essa criança. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Você está entendendo, irmãos? Que em algum momento o Espírito de Deus, ele vai agir no teu espírito, na tua consciência, para ir selando essa promessa. Vamos para a terceira confirmação. A terceira confirmação. E daí já encerra. Vamos lá. João 14, 16 e 17. João 14, no versículo 16 e 17. É a terceira confirmação de uma promessa na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Diz assim, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Amém? A terceira confirmação de uma promessa na nossa vida é que o Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós, tá? Quando a gente entrega a vida para Jesus, irmãos, o Espírito Santo entra em nós. É automático. Entregou a vida para Jesus, aceitou Jesus, o Espírito Santo entra em nós. Certo? Ah, pastor, mas eu ainda não fui batizada com o Espírito Santo. Irmãos, o que é batismo? Batismo é imersão. É imersão. Então, olha só. A pessoa que quer ser batizada no Espírito Santo, o que ela tem que fazer? Ela tem que mergulhar. O mesmo do exemplo do iceberg. Né? O mesmo exemplo. Você tem que mergulhar. Então, quando eu mergulho nas coisas de Deus,
eu recebo a confirmação do batismo com o Espírito Santo, que é muito importante também, porque através do batismo com o Espírito Santo, que é o meu mergulhar nas coisas de Deus, eu começo a manifestar os dons espirituais, que vão acontecer de acordo com a vontade de Deus e de acordo com algo que seja útil no reino de Deus, ok? Muito bem, mas vamos lá. Você entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo está em você, está dentro de você, está dentro de você. O problema qual que é, irmãos? O problema é que é o seguinte, ó, olha só, se você mergulhar na água, o que acontece com a tua parte carnal? Se você mergulha na água, vai ficar embaixo da água lá meia hora, o que acontece com a parte carnal tua? Não. O que acontece? Você fica vivo? Não, né? Morre. Acaba. A carne acaba. Você morre afogado, certo? Muito bem. Quando eu mergulho nas coisas de Deus, a minha carne é sufocada. O afogamento não é sufocamento? A pessoa não consegue respirar, não é isso? É sufocada, ela morre afogada, é uma espécie de sufocada. Então, quando eu mergulho nas coisas de Deus, eu vou sufocando a minha carne. Então, a vontade da carne começa a perder capacidade de conduzir a minha vida. Então, eu começo a conduzir a minha vida através do quê? Através da minha alma? Não. Eu vou conduzir a minha vida através do meu espírito, que é a minha consciência. Então, veja bem, ó. É nesse momento que se manifesta o Espírito Santo como Consolador. Por quê? Porque nós temos uma ideia assim, A gente até usa esse exemplo quando vai fazer um ato fúnebre. A gente diz assim, irmãos, fique tranquilo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador. Ele vai consolar. É verdade, Consolador também consola. Mas uma das traduções da palavra Consolador é motivador, aquele que empurra, aquele que impulsiona. Certo? Então, quando Jesus disse assim, ó, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, era para substituir, para continuar fazendo o que Ele estava fazendo. Então, esse é a terceira confirmação de uma promessa na sua vida. Quando o Espírito Santo, Ele começa a me impulsionar em direção à promessa. Vou dar um exemplo assim, bem típico do nosso dia a dia. Você está orando por um emprego. Certo? Você está buscando de Deus, que emprego, tá? Eu gostaria tanto, né? Trabalhar naquela empresa, naquela função e tal, né? Aí, daqui a pouco, vem uma palavra para você. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus vai abrir uma porta para você. Aí você sente aquele ardir no coração. Opa, é para mim isso aí. Certo? Aí, daqui a pouco, você está orando. Aí o Espírito Santo, ele vem sobre a tua vida, no teu espírito, começa a te direcionar. Começa a dizer para você assim, olha, você tem que ser dizimista. Você quer uma porta de emprego abençoada, você quer entrar naquela empresa, você tem que ser dizimista. Você tem que se comprometer com Deus. Aí você começa a ter um entendimento maior, né? Aí você começa a agir, se comprometer, certo? Aí chega um dia, que o Espírito Santo, que Ele é o Consolador, Ele é o impulsionador. Ele vem sobre a tua vida. Aí você acorda um dia assim, e diz assim, mas sabe que me deu uma vontade de ir lá naquela empresa ver se não tem vaga? Me deu vontade hoje. Não, acordei assim, sabe, acordei com uma determinação assim, sabe? Uma certeza que eu vou lá e vou conseguir. Quem está fazendo isso? É o Espírito Santo. Sabe que um dia um irmão foi falar comigo? Que uma vez ele acordou assim, uma vontade de pegar um currículo e levar numa empresa. Aí pegou e levantou e foi lá. Chegou mais tarde no serviço dele, mas foi lá na outra empresa e pegou o currículo. Tá, beleza. Mas não chamaram ele. Simplesmente não chamaram. E passou um ano. Ele até tinha esquecido. Um dia eu tocou o telefone. Ele atendeu, era a empresa. Disseram assim, olha, nós fizemos uma revisão aqui e vimos que você deixou o currículo aqui faz um ano. Você está empregado, está trabalhando? Eu gostaria de vir aqui? Ele falou, não, gostaria. Quem fez isso, irmão? O Espírito Santo, Consolador, impulsionou ele a levar o currículo lá. E o currículo ficou lá. Um ano depois, o que aconteceu? A promessa
de Deus se confirmou na vida dele. Amém? Conseguiu entender? As 3 confirmações que devem existir na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?